Há períodos em que os perigos e desgraças públicas fazem as pessoas perceberem a utilidade do comando. Esquecido o perigo, reparado o dano, esse sentimento desaparece. Desejada após a fronda por seus benefícios, saudada com entusiasmo em 1661, a autoridade já cansava em 1715, e em 1789 era qualificada de tirania. Não porque fosse mais pesada nem mais custosa, mas porque havia envelhecido. Habituado a seus serviços, o país já não se dava conta deles, tomando como naturais e espontâneos uma ordem e uma tranquilidade que eram fruto de uma vigilância contínua, e se impacientando com a submissão que se exigia em troca. Mal havia fechado os olhos Luís XIV, e já renascia a agitação entre aqueles que, por sua posição, são adversários natos do poder real, os grandes e as corporações privilegiadas. Sentindo-se fortes, acomodam-se muito melhor a uma situação semi-anárquica, na qual desempenham o papel de chefes ou de poderes independentes, do que a uma autoridade forte e única, capaz de impor a paz e a justiça, que, ao tornar inútil sua tutela, lhes tira clientes e influência e os obriga a obedecer. Livres já da vigilância régia, burlaram todas as suas proibições e acolheram com júbilo as ideias de liberdade que começavam a circular abertamente. Eram engraçadas e pareciam inofensivas, lisonjeavam as vaidades e não pareciam ameaçar os interesses. Que coisa mais agradável, nessas condições, que uma viagem ao país das nuvens, na companhia de um guia engenhoso e bem-educado. Na festa brilhante em que se lança a alta sociedade, a conversa é o principal atrativo, e uma conversa sem filosofia pareceria insípida. É ela que fornece a pimenta, a ironia, as paradoxes, os trocadilhos, as ousadias, as impiedades. Não há almoço nem jantar onde ela não esteja presente, diz Taine. Está-se à mesa, delicadamente luxuosa, entre mulheres sorridentes e adornadas, com homens instruídos e agradáveis, em uma sociedade refinada, onde a inteligência está alerta e o trato é confiante. Já no segundo prato, a conversa explode, as tiradas espirituosas pipocam, os engenhos brilham ou cintilam. Quem se privaria, na hora da sobremesa, de ridicularizar as coisas mais sérias? Com o café, chega o debate sobre a imortalidade da alma e a existência de Deus. Para imaginar essas conversas ousadas e encantadoras, seria preciso procurar nos epistolários, ensaios e diálogos de Diderot e Voltaire o que há de mais vivo, mais sutil, mais penetrante e mais profundo na literatura daquele século, e ainda assim, não passaria de um resíduo, de um despojo sem vida. Toda essa filosofia escrita foi dita com o tom, com o calor, com a inimitável naturalidade da improvisação, com os gestos e com a expressão sempre mutável da malícia e do entusiasmo. Hoje, rígida no papel, ainda seduz e arrebata. Como seria, então, quando saía viva e vibrante dos lábios de Voltaire ou de Diderot? No século XVII, os escritores eram tratados com a maior distinção na sociedade e na corte. Mas não se pensava que tivessem uma missão a cumprir, e considerava-se a literatura uma distração nobre, em que o espírito se entretinha livremente, sem outro objetivo que agradar ao público, emulando os modelos eternos legados pela antiguidade. No século XVIII, a literatura desinteressada sucede à literatura de combate, ambiciosa e agressiva. Os escritores se tornam reformadores profissionais, mas conservam, nesse novo papel, o respeito e a admiração conquistados por seus predecessores. Convidados indispensáveis, reis dos salões, adulados além de qualquer medida imaginável, passam a ser os diretores espirituais da aristocracia refinada e elegante. 1000 cabecinhas empoadas se embriagam com as teorias que as farão rolar no cesto do carrasco. Apenas saído do colégio, Voltaire tinha como protetor um homem bem relacionado, o Marquês de Calmartin, antigo intendente da fazenda e conselheiro de Estado, que o apresentou ao grão-prior de Vendôme. Conviveu com o presidente Hainaut, com o marechal de Villars, com o presidente de Maisons, com o Marquês de Ussé. Sentado à mesa do príncipe de Conte, que também compunha versos, ousou perguntar-lhe: somos príncipes ou poetas? Sua querela com o cavaleiro de Rohan e sua viagem a Londres não foram obstáculo para que fosse nomeado gentilhomo da Câmara, e como tal, recebido na corte. Em 1747, numa partida de cartas da rainha, ao ver que sua amiga Madame du Chantelet estava perdendo uma soma importante, 84.000 libras, disse em voz alta, em inglês, que estavam jogando contra trapaceiros. A frase foi compreendida e, como não era homem de grande bravura, fugiu para Siaux, refugiando-se na casa da velha duquesa do Maine, nora de Luís XIV. Ali, ficava em seu quarto com as janelas fechadas, trabalhando à luz de velas. À noite, conta Henri Carré, por volta das 2, quando a duquesa já havia dispensado sua criadagem e ido dormir, descia até o quarto dela. Um criado, que conhecia o segredo,
preparava uma mesinha e levava-lhe o jantar. A duquesa lhe contava as intrigas do tempo de Luís XIV e ele, em troca, lia-lhe o conto ou o romance que estava escrevendo. Quando se instalou em Ferney, foi ainda mais grave. Os personagens mais importantes do reino, entre eles Choiseul e Richelieu, imploravam por suas boas graças e suportavam seus desfeitos. Seu retorno a Paris em 1778 provocou verdadeiro delírio. É bem conhecida a vida de Rousseau. Antigo lacaio, despedido por roubo. Sustentado aos 16 anos por uma amante de 30, que dividia os favores entre ele e o jardineiro. Expulso da casa de M. de Mable, onde havia entrado como preceptor e de onde saqueava a adega. Amante de uma governanta, Thérèse Levasseur, com quem vivia na casa de outra protetora, Madame de Épinay, perseguidor imaginário. Meio louco antes de enlouquecer de vez, era mimado, admirado e adulado pela mais alta sociedade, que encontrava um prazer mórbido em humilhar-se diante dele e idolatrar seus vícios. O príncipe de Conte lhe escrevia cartas transbordantes de afeto. Madame de Luxemburgo dizia-lhe em uma bilhete: amo-o de todo o coração. Madame de Luxemburgo o abraça e o ama de todo o coração. E em outra ocasião: não é você quem deve se ajoelhar diante de mim, sou eu quem deve ajoelhar-se diante de você. Quando a polícia o perseguia, toda a alta sociedade se apressava em facilitar sua fuga. Quando mudava de casa, brigavam para lhe oferecer outra. Para ele, para Thérèse, para a mãe de Thérèse. Você terá a chave da minha biblioteca e dos meus jardins, escreve-lhe o príncipe de Ligne. Você plantará, você semeará, e fará o que quiser. Ao fim do reinado de Luís XVI, seu túmulo tornou-se quase um lugar de peregrinação. Metade da França já foi a Ermenonville visitar a pequena ilha que lhe é dedicada, diz um noticiário. A rainha e todos os príncipes e princesas da corte também estiveram lá na semana passada. Garantiram-me que essa ilustre família permaneceu mais de uma hora à sombra dos álamos que rodeiam o túmulo. No século XVII, zombava-se muito dos nobres, mas apenas por seus ridículos e fraquezas. Agora, atacavam-se sua honra, sua fortuna, seus direitos, sua própria existência. E são eles mesmos que animam os agressores, que os bajulam, que criam sua fama, até os que o sustentam, como o conde de Artois e o príncipe de Condé sustentaram Chamfort, que, em retribuição, convidava a nação a suprimir a nobreza e chamava os cortesãos de idiotas e as damas tituladas de rameiras. Em 1765, Horace Walpole, de passagem por Paris, espantava-se com tanta inconsciência. O riso está tão fora de moda quanto os polichinelos. Essas boas almas já não têm tempo para se alegrar, têm muito que fazer, e a prioridade é demolir Deus e o rei. Homens e mulheres, todos trabalham conscienciosamente nessa destruição. Falando de Voltaire a uma senhora, esta lhe responde com desprezo: ele é um beato, é um deísta. Em 1771, depois do exílio do parlamento, todas as reuniões sociais haviam se transformado, segundo Besenval, em pequenos estados gerais, nos quais as mulheres, convertidas em legisladoras, estabelecem premissas e enunciam com firmeza máximas de direito público. Uma delas, Madame de Lamarck, escrevia que o poder absoluto é uma doença mortal, e que os atos do soberano estão sujeitos à censura de seus próprios súditos. O conde de Ségur deixou em suas memórias uma pintura exata e sensata dessa loucura. Nós, a jovem nobreza francesa, sem nostalgia do passado e sem inquietação pelo futuro, marchávamos alegremente sobre um tapete de flores que escondia de nós um abismo. Rindo irreverentes dos costumes passados, do orgulho feudal de nossos pais e de suas etiquetas solenes, tudo que era antigo nos parecia incômodo e ridículo. Pesava-nos a seriedade das velhas doutrinas. A liberdade, fosse qual fosse sua linguagem, agradava-nos por sua audácia. A igualdade, por sua comodidade. É prazeroso descer, quando se está certo de que poderá subir de novo quando quiser. Assim, despreocupadamente, saboreávamos ao mesmo tempo as vantagens do patriciado e as doçuras de uma vida plebeia. Ainda que o que minavam sob nossos pés fossem nossos próprios privilégios, os restos de nosso antigo poder, aquelas escaramuças nos divertiam. Como não sentíamos seus efeitos, serviam-nos de espetáculo. Como as formas do edifício permaneciam intactas, não víamos o que já estava corroído por dentro. Ríamos dos alarmes solenes da velha corte do clero, que abominavam esse espírito de inovação. Aplaudíamos as cenas republicanas de nossos teatros, os discursos filosóficos de nossas academias, as obras audaciosas de nossos literatos. Para completar o quadro, será necessário lembrar a estreia de As Bodas de Fígaro, em 27 de abril de 1784. Toda a corte estava lá. Desde as 11 da manhã,
Os criados enviados pela duquesa de Bourbon já estavam diante da bilheteria, que só se abria às 4. Senhoras elegantes se apertavam no balcão com meretrizes, e todo aquele público refinado aplaudia estrondosamente as declamações contra a nobreza. Você se acha um grande gênio? O que fez para possuir tantos bens? Teve o trabalho de nascer. Não imaginei que fosse tão divertido ver-se enforcado em efígie, chegou a dizer a bailarina Guimard. Quando os aristocratas aplaudem aqueles que os enforcam simbolicamente, pode-se prever que não demorará até que o façam de verdade. Mas esses nobres não eram simples particulares. Eram, além disso, magistrados, oficiais, embaixadores, ministros. Sua filosofia é, de certo modo, uma traição. Pois como defenderiam o rei e a monarquia, se estavam persuadidos de que o melhor governo era a democracia? O Duque de Orleans, primo do rei, era grão-mestre da maçonaria. Havia, nos regimentos, 25 lojas maçônicas, nas quais oficiais e soldados fraternizavam sob o culto da igualdade. Na loja União, ditou artilharia, o venerável era um sargento, enquanto seu coronel, o Marquês de Avrincourt, não passava de delegado do Grande Oriente. A imensa maioria dos juízes, certos intendentes, muitos funcionários, haviam passado para o partido filosófico e frequentavam as sociedades de pensadores. A Academia Francesa estava totalmente contaminada, e desde que D'Alembert se tornará secretário perpétuo, ia afastando dela os independentes. Nomeado ministro, Turgot promoveu uma verdadeira invasão. Teve que acolher Dupont de Nemours, Morellet, de Vaisnes, Condorcet, Suard, e fazer entrar no Estado-Maior o conde de Guibert, amante de Mlille. De Lespinasse. Tomemos como exemplo típico o de M. de Malesherbes, diretor da imprensa. No antigo regime, ele era o responsável por inspecionar a publicação, o comércio e a circulação de impressos. Exercia censura sobre os manuscritos e podia proibir aqueles que lhe parecessem contrários aos bons costumes ou perigosos para a ordem social. Cuidava da vigilância nas fronteiras e das editoras clandestinas, ordenava o confisco de livros e jornais que escapassem à censura e perseguia autores e vendedores. Um cargo de enorme importância, capital, aliás, no momento em que se desencadeava uma ofensiva intelectual contra a monarquia. Até 1750, esse posto fora ocupado pelo conde de Argenson, que, levando a sério seus deveres, organizou a partir de 1748 um sistema eficaz de repressão. Fecharam-se fronteiras, efetuaram-se prisões, realizaram-se batidas produtivas. Mas em plena luta, Argenson foi substituído pelo primeiro presidente do Tribunal de Subsídios, Malesherbes, um filósofo militante, que deixou os revolucionários em quase total impunidade. Tomou algumas medidas rigorosas para salvar as aparências, mas logo estas foram suspensas, de forma que seu único resultado foi promover um grande alarde e criar uma reputação de mártires aos publicistas perseguidos, sem incomodá-los de fato, nem sequer intimidá-los. Um após outro, surgem a Carta sobre os Surdos, de Diderot, os discursos, de Rousseau, as grandes obras de Voltaire, a Enciclopédia, as miscelâneas de D'Alembert. Autoriza-se a publicação de livros que haviam sido proibidos por Argenson, como a História de Luís XI, de Duclos. A vigilância nas fronteiras é ilusória. Ninguém inspeciona os fardos de panfletos sediciosos que os cortesãos recebem. Estabelecem-se pontos de venda nas casas dos príncipes, nas da Ordem de Malta, nos conventos e instituições religiosas, inclusive em Versalhes, no próprio palácio. Todo mundo sabe disso, mas a polícia finge ignorar. Vaidoso, crédulo, muito sensível aos elogios interesseiros dos homens de letras, encantado por associar-se à sua fama estrondosa, sem compreender o alcance de suas obras nem a importância de seus atos, tipo perfeito do liberal que teme acima de tudo parecer reacionário, Malesherbes se empenha em atiçar o incêndio e proteger os incendiários. Serve de intermediário entre Rousseau e seu editor, envia-lhe por correio especial as provas que o autor deveria buscar pessoalmente, e, quando Genebrino rompe com seu editor habitual, Malesherbes se interpõe cortesmente para lhe encontrar outro. Claro, quem paga por essas liberalidades são os defensores da autoridade. Fréron jamais conseguiu obter um privilégio para o ano literário, e com frequência, via seu periódico suspenso por ousar criticar D'Alembert, Voltaire ou Marmontel. Em 1758, quase teve que comparecer aos tribunais por ter publicado o resumo de uma obra contrária à enciclopédia, e foi-lhe proibido, sob pena de denúncia, responder aos ataques que recebia. Em 1752, Malesherbes proíbe uma obra do padre Geoffroy, hostil a Diderot. Em 1754, ordena a Bourgela, seu agente em Lyon e colaborador da enciclopédia, que repreendam padre Tolomas, por ter ousado criticar o artigo colégio do dicionário.
Palissot e Gilbert também foram alvo dessas perseguições, que levaram à morte deste último. Os filósofos vociferavam contra a tirania, mas a tirania real era a que eles exerciam sobre a literatura. Veja-se o tom com que D'Alembert exige proteção do poder público para seus amigos. Fiquei sabendo, senhor, que na última folha de Fréron a enciclopédia foi qualificada de obra escandalosa. Sei que nem essas publicações nem seus autores têm importância. Mas essa razão, a meu ver, não deve de modo algum autorizar semelhante liberdade, nem permitir a aprovação de um censor. Seria uma falta de minha parte e de meus colegas não representar nossa queixa, bem resolvido a calar-me depois, se por uma infelicidade que não me poderia ser imputada, não nos fosse feita justiça. Tenho razões, senhor, para confiar em vossa pessoa. Sua equidade e a honra que tenho de ser vosso confrade me garantem isso. E lá estão os servidores do rei correndo em auxílio dos inimigos do rei. Multiplique-se esse caso por centenas e milhares, e se terá uma ideia do que foi a política interna da França de 1750 a 1789, uma abdicação progressiva da monarquia. Ao seu lado, com sua tolerância, com a ajuda e os subsídios da aristocracia, com a cumplicidade e a participação da magistratura, da polícia e da administração, constitui-se um novo poder ativo, audacioso, intolerante, o Partido Filosófico. Tem seus quadros, as sociedades, seus chefes, os enciclopedistas, seus arautos, os parlamentos, seu exército, a magistratura, suas grandes manobras, as lutas políticas provocadas por impostos e pela religião. Os contemporâneos perceberam perfeitamente esse suicídio e esse abandono. Alguns o apontaram com todas as letras. Não apenas Voltaire, que por diversas vezes exortara os fiéis a formar um tropel, uma matilha, um corpo de iniciados para se tornarem os senhores. Mas também Duclos, que declarou que se o poderoso comanda, são os intelectuais que governam. Necker, que consagra várias páginas de seu tratado de finanças à opinião pública, e conclui que ela reina sobre todos os espíritos. Que os príncipes a respeitam e lhe estão submetidos, que ela dita leis à cidade, à corte e até ao palácio. Dos reis. E por fim D'Alembert, que diz com ainda mais clareza, a opinião governa o mundo, e os filósofos governam a opinião. O reinado de Luís XV foi uma luta contínua entre os dois poderes. A propósito de tudo, dos jansenistas, do imposto do 20º, dos jesuítas, das estradas, das corveias, das franquias provinciais, da circulação de cereais, estouravam verdadeiros motins filosóficos, diante dos quais o governo, minado, fraco e sem alento, permanecia inerte. O exército atacante, é verdade, estava dividido. Parlamentares e filósofos nem sempre se entendiam bem. Os primeiros, adversários do Papa e do Rei, ainda respeitavam a religião e se apegavam aos seus privilégios de casta. Os segundos eram ateus e igualitários. Mas, embora se digladiassem nas tréguas, reconciliavam-se diante do inimigo e marchavam para o combate fraternalmente unidos. Nada mais monótono do que essas batalhas, travadas, dirigidas e encerradas sempre do mesmo modo, com a mesma audácia e as mesmas armas por parte dos atacantes, com a mesma incoerência e as mesmas capitulações por parte do poder. O rei, em seu conselho, ditava as leis, mas cabia aos parlamentos aplicá-las, julgar as infrações e punir os infratores. Daí decorria a obrigação, para os ministros, de comunicá-las aos parlamentos para que estes as registrassem. Sob Luís XIV, isso era apenas uma formalidade, transcreviam-se os decretos. Mas, com a morte do grande rei, o regente cometeu a imprudência de restituir às cortes soberanas o direito de apresentar objeções, ou seja, a faculdade de criticar os decretos que lhes eram enviados, e até mesmo de pedir sua anulação pura e simples, recusando-se a registrá-los. Em teoria, essa resistência podia ser facilmente vencida, já que o rei conservava o direito de ordenar o registro diretamente, em sessão solene chamada de Câmara de Justiça. Mas os parlamentos logo tomaram o costume de reforçar sua oposição legal e limitada com uma oposição ilegal, porém muito mais eficaz. Muito ricos, proprietários de seus cargos, como hoje os notários, por exemplo, ligados por sangue às famílias mais nobres, solidamente unidos entre si por laços de parentesco e interesses, transmitindo os cargos de pais para filhos ou de tios para sobrinhos, dominando amplamente as jurisdições inferiores e arrastando atrás de si a imensa multidão dos agentes da magistratura, proclamavam a greve da justiça em todas as suas categorias, aterrorizavam e agitavam os litigantes, paralisavam o andamento dos negócios públicos e privados, e com deliberações e decretos demagógicos, prontamente promulgados e difundidos, apelavam sem pudor às paixões populares mais baixas e irrefletidas. Estimulado pelos libelistas, inflamado por encenações teatrais, Paris rugia, prenunciando motim.
Por meio das sociedades, a agitação se espalhava pelas províncias, impulsionados por estas, e arrastando-os aos outros, estados, cidades, conselhos municipais, corporações se reuniam e protestavam. Acuado por essa agitação, o governo tentava adotar medidas de rigor, enviava os grevistas mais revoltosos para suas propriedades no campo, prendia os agitadores mais notórios, nomeava uma comissão extraordinária para dar andamento aos processos pendentes. Seguiam-se então novas declamações, novos panfletos, marcha ostensiva dos desterrados, em grupo, no meio de uma multidão exaltada. E para culminar, como ninguém acreditava na firmeza do rei, os advogados se recusavam a atuar perante os novos juízes, e os litigantes, a comparecer aos tribunais. Depois, passado algum tempo, vinham as discretas negociações da corte, a substituição do ministro, do governador ou do intendente acusado, a capitulação formal de seu sucessor, e o retorno triunfal dos pais da pátria. O mais lamentável é que, nessas querelas, a justiça e o progresso estavam do lado do rei. Os parlamentos tinham grande habilidade para disfarçar, sob seus discursos humanitários e liberais, as ideias mais antiquadas e os interesses mais egoístas. Conseguiram fazer fracassar reformas extremamente úteis, porque contrariavam seus privilégios de classe, especialmente a igualdade no pagamento de impostos, proposta com o imposto do 20º. Mantinham a monarquia presa à rotina, forçando-a a recorrer a expedientes ruinosos, que ela própria reprovava. A ação dos parlamentares consolidava os abusos que seus discursos tornavam ainda mais sensíveis e difíceis de suportar. Eram eles que paralisavam a monarquia, e depois a acusavam de imobilismo. Eram eles que instigavam todas as revoltas, e impediam que se eliminassem suas causas. E ainda haverá quem admire todos esses absurdos. Luís XV era inteligente demais para não perceber que a oposição parlamentar conduzia a monarquia a uma catástrofe, e a despeito de seu ceticismo, tinha senso suficiente de seus deveres para tentar uma reação. Em 1771, julgando que a indulgência já era inoportuna e que se aproximavam tempos graves, decidiu tomar a medida enérgica que poderia salvar o Estado, confiando sua execução ao chanceler Malpiot. Por uma série de editos rigorosos, suprimiu o Parlamento de Paris, retirou dos outros parlamentos suas atribuições políticas e dividiu suas jurisdições, então excessivamente extensas, entre novos tribunais, chamados Conselhos Superiores. Aproximava-se, assim, a justiça dos cidadãos, abolia-se a venalidade dos cargos, reduziam-se os gastos, simplificavam-se os procedimentos, eliminavam-se tribunais de exceção. Um novo corpo de juízes, mais culto e mais instruído, substituía o antigo, destituído ou exilado. Aquela oligarquia intratável e arrogante, cuja obstinada cegueira tornará impossível qualquer reforma, estava enfim destruída. O assunto foi conduzido sem violência, mas também sem fraqueza. O público, percebendo que desta vez o rei estava decidido a ir até o fim, permaneceu inerte. Parte dos filósofos, com Voltaire à frente, posicionou-se ao lado do chanceler e o apoiou com seus escritos. As ironias de Beaumarchais e suas divergências com o conselheiro Guzmán, que acabou repreendido, não impediram o êxito da reforma, nem o funcionamento dos novos tribunais. Os litigantes perceberam rapidamente que estes eram mais acessíveis, mais diligentes e menos onerosos que os anteriores. Os magistrados destituídos se desanimaram, e alguns acabaram se submetendo e pedindo para serem admitidos nos conselhos superiores. O inspetor-geral Terra aproveitou a mudança para revisar os impostos diretos, anulando isenções abusivas e, sobretudo, fazendo com que os privilegiados, acostumados a ludibriar o fisco e esconder a maior parte de seus rendimentos, passassem a pagar corretamente os 20º. O desaparecimento do parlamento e a cobrança regular do 20º significavam o fim dos empréstimos e adiantamentos, a eliminação do déficit e a possibilidade de amortização da dívida pública. Mais ainda, era um golpe mortal nos privilégios ilegítimos, abrindo caminho para uma reforma financeira completa e para a reorganização do reino. Como disse com vigor Jacques Bainville, a economia revolucionária poderia ter sido feita em 1774, e não em 1789. Infelizmente, morreu Luís XV. Infelizmente, foi sucedido por Luís XVI. Este homem corpulento, nada estúpido, possuía várias qualidades, algumas, pelo menos, dignas de um rei. Era trabalhador, aplicado, consciencioso, bem-intencionado, tinha conhecimentos, memória e discernimento. Teve energia para proteger sua política externa das facções, encontrou o homem certo para executá-la, soube tirar lições do reinado anterior, reconstruiu a marinha e conseguiu manter a paz no continente, sem deixar de obter revanche, nos mares e nas colônias, pelo Tratado de Paris. Mas,
no que se refere à política interna, mostrava-se inferior a si mesmo. Já não enxergava com clareza, não sabia o que queria. Algumas de suas frases são bem reveladoras nesse sentido. Ao ser informado da morte de Luís XV, exclamou: "Que fardo! E não me ensinaram nada. Parece que o mundo vai desabar sobre mim." Em Reims, quando recebe a coroa, disse: "Que incômodo!" Em 1776, ao aceitar a renúncia de Malesherbes: "Como o senhor é feliz! Se ao menos eu pudesse deixar o cargo." No fundo, era o rei do Telêmaco, um filósofo coroado que se envergonhava de governar homens livres. Tão influenciado estava por Fénelon e Rousseau, que um ano após sua ascensão ao trono ingressou numa loja maçônica da corte. Acreditava na bondade natural do ser humano e sentia repulsa pelos meios de autoridade. Cegamente otimista, insistia em crer que as coisas se resolveriam sozinhas, pela ação espontânea da natureza divina. Recusava-se a prever o pior e a empregar a força enquanto ainda dispunha dela. Seu liberalismo causou mais danos à monarquia do que as amantes de Luís XV ou as falências de Terray. A rainha Maria Antonieta possuía graça, majestade, coragem, vontade e inteligência. Mas era também vítima da influência da moda, que só admitia, em todos os meios, liberdade e simplicidade. Rainha da França, queria viver como uma princesa sem trono. As cerimônias a impacientavam e a entediavam. Deixou-se convencer com facilidade, diz o Duque de Lewes, de que era tolice privar-se de tornar sua situação tão agradável quanto a de seus súditos mais escolhidos, cujo convívio era seu deleite. Que, num século tão ilustrado, no qual se rejeitavam todos os preconceitos, os soberanos deviam libertar-se das incomodas amarras impostas pelo costume. E, enfim, que era ridículo pensar que a obediência dos povos dependesse do maior ou menor tempo que a família real passasse num círculo de cortesãos, aborrecidos e enfadonhos. Imediatamente, a vida na corte se desorganizou, exceto alguns favoritos, todos os demais foram excluídos. Rango, serviços prestados, prestígio, nobreza de nascimento, nenhum desses títulos era mais suficiente para ser admitido à intimidade da família real. Apenas aos domingos podiam os apresentados ver os príncipes, por breves momentos, mas a maioria desistia desse serviço inútil, que ninguém agradecia. Por fim, reconheceram que era ingênuo viajar de tão longe para serem mal recebidos, e dispensaram-se dessa obrigação. Versalhes, palco da magnificência de Luís XVI, para onde vinham pessoas de todas as cortes da Europa em busca de lições de cortesia e bom gosto, não era mais que uma cidade provinciana, para onde se ia com relutância e de onde se voltava o quanto antes. A etiqueta impunha respeito, renovava diariamente os laços de fidelidade entre cortesãos e soberanos, mantinha o rei num plano acima das intrigas palacianas. Quando foi abandonada, as camarilhas tomaram conta da corte. Ao favorecer 2 ou 3 delas, a rainha desagradou e humilhou todas as outras. Dos salões desprezados partiram canções maliciosas e panfletos difamatórios. Paris se encheu dessa literatura lodosa, repleta de insultos e infâmias, os mesmos que, 20 anos mais tarde, seriam repetidos diante do tribunal revolucionário. A acusação de Fouquier-Tinville nada mais foi do que a repetição das calúnias de Madame, da Condessa de Artois ou da Senhora de Balbi. O novo reinado começou com um erro, o mais grave que se podia cometer, o único e irreparável, a reconvocação dos parlamentos. Para quem tenha refletido por 2 minutos que seja sobre os desmandos que eles vinham provocando havia meio século, essa medida é incompreensível. E, de fato, só se explica pelo fato de que Luís XVI e seus conselheiros não eram homens de juízo equilibrado, habituados a ver os acontecimentos como realmente são e a considerar o passado. Eram doutrinários e sentimentais. Viviam no mundo irreal, em que as palavras lhes ocultavam a realidade. Sua doce inocência os transformava em instrumentos inconscientes dos ambiciosos e ressentidos, que haviam perdido, com a instituição dos novos magistrados, cargos, privilégios, influência e aclamação popular. Nada mais curioso, a esse respeito, do que comparar os argumentos das duas partes. Os relatórios de Malpiot ao rei são modelos de previsão e bom senso, invocam a experiência e citam fatos concretos. Seus adversários respondem com máximas e lamentos. Sem parlamentos não há monarquia, dizia Maurepas. E, como bom discípulo de Fénelon, Luís XVI concordava: o que fizeram os grandes? O que fizeram os estados provinciais e os parlamentos para merecer a destituição? A pressão externa acabou por convencê-lo. Panfletos ameaçadores foram distribuídos, cartazes sediciosos afixados, fizeram-no temer a perda de sua popularidade. E ele cedeu. As grandes togas voltaram triunfalmente,
em meio a manifestações, e, para celebrar a vitória, dirigiram ao rei advertências secas e arrogantes, uma negação absoluta de sua autoridade. Era, de fato, contraditório anunciar uma política de progresso começando pela restauração de seus inimigos. Absurdo querer reformar e, ao mesmo tempo, fechar as portas da reforma. Loucura esperar obediência recompensando a rebelião. A pretensão de restaurar a monarquia patriarcal, com suas grandes corporações equilibradas, sua nobreza autônoma e seus juízes independentes, condenou o sistema à impotência e à anarquia. Não demorou para que isso fosse percebido. O reinado de Luís XVI foi inteiramente feito de projetos abortados, promessas não cumpridas, transformações interrompidas logo após seu início. Todas as tentativas de progresso, em especial as voltadas à igualdade de impostos, naufragaram na obstrução dos parlamentos. Os ministros sonhavam com grandes empreitadas para libertar a autoridade e salvar a situação. Imediatamente, os parlamentos impunham o retorno aos expedientes ruinosos e detestados, prorrogação de tributos, empréstimos disfarçados, e mesmo assim era preciso pagar caro por sua cumplicidade e silêncio. Quanto mais elevada a inspiração, mais humilhante a capitulação, e tanto mais desastrosa quanto, para conquistar o apoio da opinião pública, haviam se espalhado por toda parte relatórios ou preâmbulos que criticavam violentamente os abusos que se pretendia corrigir, e que, no fim das contas, acabavam mantidos. O que deviam pensar os camponeses que, depois de lerem nas portas de suas igrejas as diatribes de Turgot contra a prestação trabalho obrigatório, que tinham ouvido essas críticas nos sermões, viam-se 3 meses depois informados de que, apesar de tantos bons argumentos, tudo permaneceria igual, e que a prestação continuaria a ser exigida nos mesmos moldes. Refém dos senhores que ele mesmo reconvocara, agitado e impotente ao mesmo tempo, o governo já não inspirava temor nem respeito. Suas contradições, sua fraqueza, seus recuos estimulavam a crítica, a desobediência e a rebelião. Tudo parecia permitido contra ele, e, o que era pior, sem risco algum. Até que ponto havia caído, demonstrou-se no caso do colar. O cardeal de Rohan, bispo de Estrasburgo e grande esmoler da França, apaixonara-se pela rainha, que o detestava e desprezava. Uma aventureira, a condessa de Lamotte, e um charlatão, Cagliostro, garantiram-lhe que podiam reconciliá-lo com Maria Antonieta. O cardeal, homem distinto mas com uma vaidade beirando a tolice, acreditou. Teve uma entrevista noturna num bosque com uma camareira, que julgou ser a rainha, e a qual emprestou 150.000 libras. Pouco depois, pediu-lhe que atuasse como intermediária junto aos joalheiros Boemer e Bossange, para a compra de um colar de diamantes no valor de 1,5 milhão, colar que desejava adquirir em segredo, para não desagradar ao rei. O negócio foi feito, e o colar entregue a Madame de Lamotte, que o revendeu em Londres. Quando venceu o primeiro prazo de pagamento, tudo foi descoberto. Luís XVI mandou prender Rohan, Cagliostro, a condessa e os cúmplices, ao todo, cerca de 15 pessoas. Se tivesse espírito político, teria punido o cardeal diretamente, enviando-o imediatamente para refletir em algum discreto mosteiro, de onde não desse mais o que falar. Mas teve a inocência de confiar o caso ao parlamento. A instrução e o processo foram longos e escandalosos. As camarilhas da corte intervieram a favor dos acusados, com o objetivo de humilhar a rainha. A Sorbonne tomou o partido do cardeal. Os panfletários se apoderaram do caso para difamar a família real. Em resumo, Rohan foi absolvido. A sentença significava que era lícito acreditar que a rainha da França fosse capaz de se vender, ou quase isso, por um colar. A injúria seguia-se à rebelião. Por motivos fúteis estouravam conflitos. O governo se mostrava completamente paralisado justamente no momento em que mais se fazia sentir a necessidade de firmeza. Sem mais vontade para enfrentar os obstáculos, passou a buscar apoios cuja popularidade e autoridade pudessem contrabalançar o prestígio e as intrigas dos parlamentos. Assim, avançava-se rumo ao arbitramento dos Estados Gerais. Mas, antes, recorreu-se aos notáveis. Essa já era uma ideia de Fénelon, adotada por Calonne por falta de alternativa melhor. Reuniram-se em Versalhes 144 personagens de destaque: príncipes, duques, marechais, magistrados, prelados, conselheiros de Estado, prefeitos de grandes cidades e delegados provinciais, com a missão de examinar um programa de reformas que lhes era proposto. Parte essencial era a substituição do 20º por um imposto territorial, igual para todos, incluindo o clero, e distribuído por assembleias provinciais às quais também seriam transferidas grande parte das atribuições administrativas dos intendentes, reduzidos, praticamente, ao papel de comissários régios ligados àquelas. Calonne apelou ao bom coração dos privilegiados e ao seu liberalismo, sem suspeitar,
ao que parece, nem por um momento, que esse liberalismo consistia não em sacrificar qualquer privilégio, mas apenas em criticar o rei e minar sua autoridade. Instigados pelos panfletos, atacados de sarcasmos pelos parlamentares, empurrados pelos salões e influenciados por príncipes que sonhavam com uma regência, os notáveis se exaltaram e, embora proclamassem estar dispostos aos maiores sacrifícios, levantaram questões preliminares que adiaram tudo indefinidamente. Entre outras coisas, exigiram a criação de um controle contábil externo, protestaram contra as pensões da corte, das quais eram beneficiários, combateram a proposta usando falso orçamento de Necker contra o verdadeiro, e, por fim, pediram a convocação dos Estados Gerais, únicos que, segundo eles, teriam legitimidade para realizar uma reforma fiscal. Voltava-se, assim, ao mesmo problema. Os notáveis, criados para conter os parlamentos, tomavam partido deles. A gestão de Calonne não resolveu nada. Seu sucessor, Brienne, escolhido entre os opositores, deparou-se com os mesmos problemas, sem ter também nenhuma solução à mão. Da experiência, restou apenas a ideia de uma próxima convocação dos Estados Gerais, e com ela, uma medida desastrosa, a instituição das Assembleias Provinciais. Cheias de boa vontade, não realizaram nada de útil, mas se empenharam em desmoralizar o trabalho dos intendentes e com tantas queixas, confusões e disputas, acabaram por irritá-los em quase toda parte. Enquanto as dificuldades se agravavam, os instrumentos de autoridade iam, um a um, se esvaziando. A parte mais sólida e moderna do governo monárquico estava sendo minada. A revelação do déficit, após as garantias e enganos de Necker, nas quais ainda se acreditava, teve efeito de um trovão. A opinião pública, desorientada, não conseguia aceitar que a causa das dificuldades fosse a política irresponsável de empréstimos praticada pelo genebrino. Buscaram-se culpados, falou-se em roubos, escândalos, especulação. Espalhou-se o medo de um novo aumento de impostos, quando o que se pretendia era apenas cobrar de quem ainda não pagava. E, nesse clima de loucura coletiva, a agitação começou a atingir todos os cantos do país. Em meio a essas condições desastrosas, o ministério dirigiu-se aos parlamentos para aprovar aquilo que os notáveis haviam aceitado, e para tentar conquistar o que haviam negado. O chanceler Lamoignon aconselhava agir com rapidez, encurralar os magistrados, forçá-los a se definir de maneira clara e firme, ou estavam a favor da justiça fiscal, ou a favor dos privilégios tributários. Mas Brienne preferiu promulgar os editos um por um, começando pelos mais populares: assembleias provinciais, substituição da prestação, trabalho forçado, liberdade de circulação de grãos. A contragosto, os parlamentos aceitaram essas medidas, tentando com isso agradar ao povo. Mas ao primeiro édito que estabelecia um novo imposto, levantaram as mesmas objeções dos notáveis, exigiram, como eles, comprovação das contas, condenaram, como eles, os gastos das casas principescas e, finalmente, proclamaram, também como eles, que apenas a nação, reunida em Estados Gerais, poderia tomar as medidas necessárias para extirpar grandes abusos. Recaía-se, portanto, nas escaramuças tradicionais, com os mesmos golpes de ambos os lados: objeções, sessão régia, registro por ordem do rei, protesto contra esse registro, decreto declarando nulo e sem efeito, anulação do decreto pelo Conselho, novas reprimendas, Câmara de Justiça, exílio do Parlamento para Troyes, greve do Judiciário e, ao fim, uma paz mal costurada, instável, em que cada lado abria mão de um pouco de sua dignidade. O Parlamento voltava a Paris, os 20º que estavam prestes a caducar eram prorrogados, e o governo autorizado a cobrá-los com mais rigor, setembro de 1787. Privado dos impostos produtivos de que precisava, o governo se dedicou, com empenho, a melhorar os que lhe haviam sido concedidos. Ao mesmo tempo, implementava enormes cortes de gastos, reduzia pensões, suprimia cargos, diminuía o número de oficiais. Excelente trabalho, que tinha, no entanto, 2 defeitos: não aliviava de imediato a situação financeira, e lançava no campo dos descontentes os servidores leais que eram vítimas dessas medidas. Mas os tempos já não eram propícios a medidas tímidas. A ideia dos Estados Gerais ganhava cada vez mais força. O governo, que precisava lançar um grande empréstimo de consolidação, viu-se forçado a ceder às exigências dos investidores, e, ao emitir a primeira parcela, anunciou a convocação para 1792. Imediatamente, porém, a oposição se organizou para antecipar essa data. A partir deste dia, a audácia dos tribunais de justiça não teve mais limites. Em todo o território do reino, manifestaram-se em aberta rebelião contra a realeza, da qual exerciam o mandato e de quem haviam recebido toda a sua autoridade.
Os tribunais provinciais se opuseram à cobrança dos novos vigésimos. Os de Paris fizeram fracassar o empréstimo, intimidando os capitalistas. O Duque de Orleans, primo do rei, colocou-se à frente do movimento. Já exausto, Luís XVI perdeu a paciência, ordenou que o duque se retirasse para seu palácio em Villers-Cotterêts e mandou prender 2 dos mais exaltados entre os rebeldes. O parlamento de Paris respondeu com novos ataques, questionando o direito dessas medidas e, sob o pretexto de represália, proibiu os inspetores de impostos de verificarem os rendimentos tributáveis, ou seja, na prática, tornou públicos os enormes casos de fraude cometidos por seus próprios membros. A esse egoísmo mesquinho, a essa ganância hipócrita que jogava todas as cargas públicas sobre as classes mais pobres, a opinião pública saudava como atos heróicos, dignos de romanos. Restava ao rei apenas uma escolha: abdicar ou castigar com firmeza, entregar sua coroa a uma oligarquia judicial medíocre e tirânica, ou esmagar à força seus empreendimentos criminosos. Em suma, era necessário voltar à política de Maupeou, depois de tê-la desautorizado, e em circunstâncias 1000 vezes mais difíceis. A reforma judiciária proposta por Lamoignon, no entanto, não era fruto de improviso. Ele vinha meditando sobre ela há muito tempo e já a tinha delineado em traços gerais antes mesmo de assumir o cargo de chanceler. A lentidão dos processos, a imensa quantidade de trâmites e despesas, a multidão de funcionários subalternos, escrivães, procuradores, oficiais de justiça, secretários, o aumento exorbitante dos custos processuais, a ignorância dos jovens conselheiros e a teimosia dos velhos, a inoperância de certos tribunais, o número de erros judiciais, o escândalo de decisões absurdas que deixavam a população apavorada e indignada, a proliferação de tribunais especiais, a decadência do ensino jurídico. Tudo isso constituía, isoladamente, motivo suficiente para justificar a reforma. Eram 6 os projetos, que davam continuidade e completavam a obra iniciada por Luís XV. As justiças senhoriais seriam praticamente extintas, os tribunais especiais, quase totalmente suprimidos. Os parlamentos perderiam todas as atribuições políticas que haviam usurpado, conservando apenas alguns casos de apelação e questões relativas à nobreza, ao clero e ao patrimônio real, majestosas inutilidades. Paralelamente, instituía-se uma hierarquia judicial em 3 níveis, que, mais tarde, Napoleão adotaria: prebostes, encarregados de infrações menores, embargos, tutelas, inventários etc., presidiais, para delitos e causas civis até 4.000 libras, em primeira instância, e grandes bailios, responsáveis por apelações, crimes e causas mais complexas. O processo penal seria suavizado, preparava-se a unificação da jurisprudência, a justiça tornar-se-ia mais acessível, suprimiam-se encargos inúteis. O recrutamento de magistrados seria facilitado com a possibilidade de adquirir graus e honrarias. Enquanto a reforma não fosse plenamente implementada, os parlamentos ficariam suspensos. A essa legislação refletida, benéfica e ousada, Brienne somou outra medida destinada a remover dos parlamentos a aura de instituição majestosa e antiga. Foi buscar na história da antiga monarquia uma instituição, o Tribunal do Rei, assembleia de vassalos e conselheiros que assessorava os primeiros capetos e da qual, por desmembramento, haviam surgido de um lado os parlamentos e de outro o Conselho Real. A esse tribunal, agora reconstituído, caberia o registro das leis, pelo menos até a prometida convocação dos Estados Gerais em 1792. Ele seria composto por príncipes, pares do reino, marechais, bispos, conselheiros de Estado, magistrados vitalícios e inamovíveis. Realizaria sessões ordinárias de dezembro a abril e sessões extraordinárias sempre que convocado pelo rei. Essas disposições, aprovadas no Conselho, foram entregues aos tipógrafos, que as revelaram traiçoeiramente a certos parlamentares parisienses, os quais imediatamente incitaram seus colegas. Em 3 de maio de 1788, reuniram-se e juraram resistir por todos os meios aos projetos que haviam sido denunciados. Uma tentativa da polícia de prender 2 conselheiros provocou um verdadeiro motim de escrivães e juízes, aos quais se juntou o populacho. Tornou-se necessária a intervenção das tropas. 2 dias depois, o parlamento foi convocado a Versalhes para ouvir a leitura dos 6 editos, ao mesmo tempo que os governadores e intendentes os comunicavam aos tribunais provinciais. Disse com frequência que o golpe de Estado de maio provocou em toda a França uma explosão formidável de hostilidade, diante da qual Brienne teria sido forçado a recuar. Isso é completamente falso. Os editos não provocaram indignação alguma no início. O mal-estar dos últimos meses derivava da falta de autoridade, e era tanto, que bastava um ato enérgico para despertar nos corações o respeito e a obediência e conquistar, ao menos provisoriamente,
a adesão da imensa maioria da opinião pública. Em Paris, o ministro Breteuil mandou fechar as sociedades e salões de leitura, privando a oposição de líderes e centros de reunião. Algumas prisões estrategicamente distribuídas completaram sua desorientação. Um destacamento armado bastou para fazer os desocupados refletirem e dispersar os ajuntamentos. Nos salões e nos cafés, começou-se a dizer que a reforma oferecia grandes vantagens, que os parlamentares haviam se mostrado muitas vezes egoístas, ignorantes, injustos e cruéis, que seu comportamento em Troyes provava sua hipocrisia e covardia, que não valia a pena lutar por eles, etc. Além disso, os novos tribunais, que haviam herdado a imensa jurisdição dos parlamentos, começavam a se instalar e a funcionar, apesar das ameaças, intimidações e ultrajes praticados contra seus membros pelos assalariados da Cúria. Os tribunais de Orléans, Angoulême, Tours, Poitiers, Le Mans, Beauvais, Sens, Langres, Lyon, Riom e Chalons não apresentaram resistência à sua transformação em grandes bailios. Le Chantelet resistiu, mas apenas simuladamente, à espera de alguma nova deserção, para então também se submeter. Nas províncias, onde as medidas de segurança haviam sido mal aplicadas e onde a intimidação era mais fácil do que em Paris, o partido parlamentar obtinha alguns sucessos, mas não era esse o panorama geral. Em muitos lugares, sobretudo no sul da França, o governo saía vitorioso. Em outros, era evidente que a desobediência ocorria mais por medo de insultos e represálias do que por verdadeira convicção. As corporações estabelecidas, embora fortemente pressionadas a se posicionarem contra o ministro, não demonstravam grande pressa em revelar seus sentimentos. Suas manifestações de protesto, quando ocorriam, eram na maioria das vezes insossas, puramente formais, sem vigor. Suas comissões, quando existiam, não demonstravam entusiasmo nem convicção. Em Dijon, por exemplo, havia-se combinado que os 4 advogados enviados a Versalhes, em nome de seus colegas, dariam uma lição de civismo a Lamoignon. Para incentivá-los a mostrar firmeza, chegaram até a ensaiar a cena durante 2 dias, com apóstrofes e entonações adequadas. Mas, já diante do chanceler, esqueceram a lição, balbuciaram desculpas, fizeram protestos de submissão, e partiram logo em seguida para gastar, nos restaurantes de Sèvres e Saint-Claude, o dinheiro da subscrição patriótica organizada em sua homenagem. E pensar que a Borgonha era considerada um dos centros de resistência. Bastaria que Brienne tivesse se mantido firme por mais algumas semanas, e os hesitantes e vacilantes teriam se unido a ele. Os parlamentares teriam se dispersado como no tempo de Malpiau. Mas, infelizmente, Brienne não era homem para sustentar uma luta prolongada. Pronto a aceitar soluções drásticas, não sabia como sustentá-las. Cansou-se rapidamente da firmeza e começou a negociar com um dos parlamentos rebeldes, o da Provença. Naturalmente, em vez de alcançar a pacificação esperada, sua fraqueza apenas incentivou a resistência, e logo se espalhou por toda a França, ampliado por milhares de correspondentes, o rumor de que o ministério logo cederia e que os parlamentos, restabelecidos em sua antiga onipotência, tomariam terríveis represálias contra os que os haviam abandonado. Entre os governadores e comandantes encarregados da aplicação dos editos e da repressão dos tumultos, alguns cumpriam sua missão com visível má vontade. Espíritos cultivados de salão, com a cabeça cheia de textos filosóficos, estavam intimamente do lado das oposições, e, em particular, declamavam contra o despotismo ministerial, não fazendo nada para proteger os magistrados fiéis contra zombarias e humilhações. Nas cidades em que o partido parlamentar dispunha de uma clientela numerosa, composta por servidores subalternos, parentes e criados, a vida desses desgraçados tornava-se insuportável. Colavam bilhetes insultuosos em suas portas, disparavam armas contra suas janelas, os apedrejavam e insultavam na saída dos tribunais, pronunciavam contra eles condenações solenes e, às vezes, destruíam suas carruagens ou os agrediam fisicamente. Em Dijon, o comandante M. de Gouverneur foi além. Sob o pretexto de que havia excedido suas ordens, destituiu e mandou prender um tenente da polícia que dispersara a multidão amotinada em frente ao hotel da intendência. O resultado foi que foi necessário enviar 2 regimentos para reforçar os gendarmes, que já estavam acuados. Os colapsos da autoridade foram ainda mais graves na Bretanha e no Delfinado. Entre a aristocracia dessas 2 províncias reinava um espírito revolucionário, mistura curiosa de gosto pelas novidades, apego às antigas instituições, fanatismo local e exaltação filosófica. Na Bretanha, onde sempre foi difícil governar, e onde a nobreza, dona dos estados provinciais, estava habituada a conspirações e movimentos coordenados, acusava-se a modificação do parlamento de violar o contrato da duquesa Ana, e considerava-se isso um atentado à independência do país.
O Delfinado já não tinha representação desde 1628, mas, em outubro de 1787, receberá uma Assembleia Provincial. Temendo que esse novo órgão se dedicasse a redistribuir os impostos com mais justiça, o Parlamento e a Câmara de Contas decidiram anulá-lo, proibiram-no de funcionar e, em altos brados, exigiram, em nome da província, o restabelecimento dos antigos estados, únicos legalmente habilitados para representá-la. Na Bretanha e no Delfinado, os comandantes eram dois nobres liberais, o conde de Thiard e o duque de Clermont-Tonnerre, tão decididos quanto omissos em não fazer nada contra os rebeldes. Podia-se antecipar facilmente tudo o que viria a acontecer. M. de Thiard começou por proibir ao intendente Bertrand de Molleville que fechasse os salões de leitura, que eram verdadeiros clubes sediciosos. Protegeu a desobediência de vários oficiais que se recusaram a marchar contra seus conterrâneos. Tolerou, e em parte aprovou, as manifestações e mascaradas que aumentavam o ridículo e a impopularidade dos editos e de seus apoiadores. Limitou suas ações de ordem e repressão a desfiles lamentáveis de tropas, durante os quais os soldados eram insultados, empurrados e desarmados, sem que lhes fosse permitido o menor gesto de defesa. 12 nobres bretões, eleitos por seus pares, foram enfim enviados à corte, levando uma requisitória violenta contra os ministros. Brienne mandou prendê-los e encerrá-los na Bastilha. Mas, como sempre inconsequente, ordenou que lhes fosse preparado um alojamento especial, com autorização para receber visitas de parentes e manter comunicação livre com o exterior. Esses mártires puderam assim transformar aquela confortável prisão num foco de agitação, de onde saíam constantemente cartas incendiárias. Em Grenoble, Clermont-Tonnerre deixou que a situação se deteriorasse sem tomar nenhuma medida de precaução ou firmeza. No dia 7 de junho, as turbas recrutadas pelos juízes e incitadas pelos escritos de Barnave espalharam-se pelas ruas em direção ao palácio do comandante, com o objetivo de forçá-lo a reabrir o Palácio da Justiça. Encontraram destacamentos dos Corpos Royal Marine e Austrasie, e imediatamente os amotinados subiram nos telhados e começaram a apedrejar os soldados com tijolos, pedras e telhas. Uma patrulha do Royal Marine, cercada, disparou e fugiu. O tenente-coronel de Boissieu, comandante do Austrasie, ordenou que sua tropa suportasse tudo sem reagir. Clermont-Tonnerre proclamou que confiava nos sentimentos pacíficos da multidão e reduziu para apenas 25 homens a guarda do seu palácio, que logo foi invadido e saqueado. O duque foi feito prisioneiro e, sob ameaça de decapitação, teve de restaurar o parlamento, que entrou triunfalmente sob uma chuva de flores, ao som dos sinos. Em 21 de julho, convocados pelos líderes do movimento, reuniram-se legalmente em visílios estados do Delfinado, cujas decisões, redigidas por Mounier, seriam usadas como tema em uma série de panfletos que devastariam a opinião pública no final de 1788. Essas manifestações barulhentas, vistas à distância, parecem triunfos. Na realidade, a agitação era superficial, limitada à nobreza de espada e de toga, à alta burguesia dos negócios e ao populacho das grandes cidades, sempre pronto a ir às ruas por qualquer motivo, fosse para saquear lojas ou gritar "Viva o Rei!". No próprio Delfinado, os rebeldes dominavam apenas Grenoble, e o restante da província permanecia calmo. Dos 1.014 municípios, apenas 185 estavam representados em Visile. Na Bretanha, o procurador síndico dos estados, que havia iniciado uma viagem de propaganda para provocar e coletar manifestações contra o ministério, foi recebido friamente em Lannion, Saint-Brieuc-Tréguer, mal recebido em Morlaix e muito mal em Quimper, de onde teve de fugir às pressas, perseguido e coberto de lixo. Em Rennes, tão logo Thiard foi substituído pelo Marechal Sainvinville, a calma voltou como por encanto. Sabia-se que a tropa estava agora autorizada a usar armas. O rei não compreendia com exatidão o que se passava. Atordoado pelo tumulto, pressionado por exigências, assediado pelos lamentos dos grandes senhores liberais, confundido pelos escritos dos parlamentares, que afirmavam representar toda uma França em ebulição, enganado pelos governadores que exageravam os tons sombrios para se livrarem de uma missão ingrata, ele chegou a imaginar que tinha todo o povo contra si. Surgiram escrúpulos em sua consciência, e começou a desejar uma solução híbrida, um acordo, um remendo. Nesse contexto, Brienne, que tentava separar o terceiro estado da nobreza, teve a infeliz ideia de lançar no meio de seus inimigos a questão dos Estados Gerais. Um decreto publicado em 5 de julho anunciou sua próxima convocação e convidou todas as pessoas instruídas do reino a enviarem ao governo memorandos e propostas sobre a melhor forma de eleição e organização da futura Assembleia. Isso era o mesmo que avisar aos privilegiados que os próximos estados poderiam muito bem não se parecer com os antigos, e, portanto, não estarem mais sob sua influência. Era jogar lenha na fogueira e provocar nova agitação no país,
quando necessário era restaurar a calma e a ordem. O convite foi atendido. Em 3 semanas, publicaram-se mais panfletos do que nos 30 anos anteriores, e, sob esse dilúvio, o ministério acabou perdendo a cabeça. O desânimo moral impedia o trabalho, os negócios iam mal, os impostos não eram cobrados. Brienne, que não tivera previsão de constituir sequer um pequeno fundo de reserva, foi mendigar um adiantamento à Assembleia do Clero, que o recusou. Foi necessário suspender os pagamentos. Era o fim. Em 8 de agosto, um decreto suprimiu o Tribunal Pleno e convocou os Estados Gerais para 1º de maio de 1789. Em 25 de agosto, Brienne renunciou. No dia seguinte, Necker foi chamado de volta. Em 14 de setembro, Lamoignon retirou-se. Em 25 de setembro, os parlamentos foram restaurados com todos os seus poderes, e seu retorno a Paris deu início a graves distúrbios, que duraram 15 dias e só foram reprimidos a tiros, e com grande esforço. Já se estava em pleno período eleitoral. O destino do país seria decidido naquela aventura a qual o governo se deixará arrastar, simplesmente por não ter ousado, nem querido, governar quando ainda dispunha da força e dos meios necessários para fazê-lo.